grande cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa
Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Estamos nesta quinta-feira de um dia chuvoso, mas com a graça de Deus estamos aqui em nosso templo para transmitir para você a sã doutrina do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante ressaltar que é de extrema relevância que você, com sua família, reúna-se nesse momento para refletir a Sagrada Escritura, refletir a Palavra de Deus para o nosso coração nesta noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Nunca é demais pedir a você que compartilhe com os seus amigos, marque eles nas mídias sociais com este vídeo, compartilhe aos seus familiares. É de extrema importância que você construa conosco este canal que leva o Evangelho da graça de Deus até ao seu lar. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós teremos como canal, como instrumento de Deus para a ministração da palavra, o nosso querido irmão Erasmo Silva. Ele estará ministrando a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas escreveu, a partir do capítulo 23 e o verso 39 ao 43. Sem sombra de dúvidas, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus tem uma palavra ao seu coração. Se ligue com Deus. Em oração, peça ao Senhor para te falar, para Ele cativar agora sua mente à palavra de Deus que haverá de ser ministrada nesta noite. Façamos uma breve oração. Amado Pai, rogamos, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito possa instrumentalizar o Teu servo, concedendo-lhe graça e ousadia, para que ele possa ministrar a Tua palavra, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e na unção prodigiosa do Teu Santo Espírito. Desde já, Senhor, rogamos que Tu esteja em cada lar e por meio do Teu Espírito que une a Tua igreja, lavada e redimida com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, possa Ele, o doce Espírito, cativar as nossas mentes, os nossos corações, para ouvirmos a Tua voz, que altissonantemente bradará desde a Tua palavra neste púlpito. Nós rogamos em o nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, por essa transmissão ao vivo, por essa live. É um prazer poder pregar a palavra de Deus. Agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e fazer a proclamação da sua palavra. Eu quero pedir, por gentileza, que
Escute, pegue sua Bíblia, leia o texto de Lucas, capítulo 23. Versos 39 ao 43. Irei falar aqui sobre o ladrão arrependido. É um texto conhecido por nós, lido e amado. O texto sagrado diz assim, Lucas, capítulo 23, versos 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, esses versículos merecem ser impressos em letras de ouro. Talvez eles já foram usados para a salvação de milhares de almas no decorrer da história. Multidões agradecerão a Deus durante toda a eternidade, porque a Bíblia relata a história desse ladrão arrependido. Com o texto em que lemos, eu quero destacar pontos para nossa reflexão, meditação e instrução. Em primeiro lugar, no texto em que lemos, nós vemos a soberania de Deus em salvar pecadores. Somos informados nesse texto que 2 malfeitores foram crucificados juntamente com o nosso Senhor. Um à sua direita e o outro à esquerda. Ambos estavam próximos de Cristo. Viram e ouviram tudo o que se passou durante as horas em que ele esteve pendurado na cruz. Ambos estavam morrendo, sofrendo dores intensas, eram pecadores ímpios e necessitavam de perdão. Entretanto, um deles morreu em seus pecados, assim como passara toda a sua vida, tendo o coração endurecido, impenitente e incrédulo. O outro arrependeu-se e creu e clamou ao Senhor Jesus por misericórdia e assim ele foi salvo. Fato semelhante a esses deveria nos ensinar humildade. Não podemos explicar por quê. Apenas podemos dizer, sim, Senhor, porque assim foi do teu agrado. Como pode acontecer que, exatamente nas mesmas circunstâncias, um homem converte-se a Cristo e o outro permanece morto em seus pecados? Porque o mesmo sermão foi ouvido com indiferença por um homem, enquanto motivou o outro a orar e buscar a Cristo. Porque o mesmo evangelho foi ocultado para um e revelado para o outro. Todas essas são perguntas que provavelmente não somos capazes de responder. Apenas sabemos que assim aconteceu, sendo inútil tentar negá-las. Nosso dever, irmãos, é claro e óbvio. Temos de utilizar com diligência todos os meios que Deus designou para o bem de nossa alma. Um dos ladrões foi salvo, para que nenhum pecador
sinta-se desesperado, mas somente um, apenas um, para que ninguém seja presunçoso. Portanto, o que percebemos é que Deus é soberano em salvar pecadores. Em segundo lugar, irmãos, uma outra característica que vemos aqui no texto é o imutável caráter do arrependimento para a salvação. Em primeiro, nós vimos que Deus é soberano no que tange a salvação de pecadores. É Ele que salva, é Ele que realiza, é Ele que intervém na vida de pecadores. É Ele que intervém na nossa vida de pecado. E em segundo lugar, nós vemos o imutável caráter do arrependimento para a salvação. Nós vemos esses dois aspectos, a soberania de Deus na salvação, mas ao mesmo tempo, no que tange ao arrependimento, nossa responsabilidade. É um assunto frequentemente esquecido na história do ladrão arrependido. Milhares de pessoas prendem-se ao fato de que ele foi salvo na hora da morte e não consideram outros aspectos de sua salvação. Fazer uma oração por alguém que está agonizando na beira da morte não significa que aquela pessoa foi salva só porque você orou. Sabemos que Deus, como eu acabei de frisar e falar, é soberano. Nós não sabemos. Portanto, devemos levar em conta as palavras desse ladrão arrependido. Porque as evidências são nítidas e bem definidas do arrependimento desse homem. São manifestadas por meio das palavras que seus lábios pronunciaram antes dele morrer. E essas evidências merecem destaque especial aqui nessa noite. Quero observar com você o primeiro e notável passo no arrependimento do ladrão foi sua preocupação com a atitude ímpia do seu companheiro em ultrajar a Cristo. Veja o versículo 40. O ladrão arrependido disse: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Aos seus olhos é inútil temer a Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 18. O temor de Deus, irmãos, disse João Calvino, é o freio pela qual o nosso instinto perverso é mantido sob controle. Sua remoção desimpede em nós a reação de todo gênero de conduta licenciosa. É o temor a Deus. Por isso o ladrão arrependido disse: você não teme a Deus? E Paulo nos diz em Romanos 3,18: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso foi parte da minha experiência e foi talvez parte da sua experiência também, antes de vir à fé. Não havia temor diante de nossos olhos. Pecávamos deliberadamente e desenfreadamente, porque não havia temor em nosso coração. Portanto, o temor de Deus, irmãos, como diz Calvino, é o freio pela qual o nosso instinto perverso é mantido sob controle. O segundo passo foi o pleno reconhecimento de seu próprio pecado. Veja o verso 41. O ladrão arrependido disse: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem.
Aqui nós vemos nas suas palavras o reconhecimento do seu próprio pecado, da sua natureza pecaminosa, admitindo que ele é um pecador. Ele disse: nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Porque quando olhamos para a nossa experiência, o que nos resta, irmãos, é admitir que o que merecíamos era a condenação, era a separação eterna da glória de Deus. Mas aprouve a Deus, na sua infinita graça, bondade, longanimidade, misericórdia, ter nos salvado, ter nos redimido, ter nos justificado. E agora nós somos filhos por adoção. Portanto, o segundo passo que nós vemos aqui é que ele reconhece o seu próprio pecado. Todo aquele que se aproxima de Cristo deve dizer: Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Portanto, o terceiro passo, irmãos, aqui nesse texto em que lemos, foi uma confissão sobre a inocência de Cristo. Ele diz ainda no verso 41, o ladrão arrependido disse: mas este homem não cometeu nenhum mal. É reconhecer plenamente que em Cristo não há pecado. Ele se fez pecador, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 5, mas que ele não cometeu pecado nenhum. O autor aos Hebreus diz que ele, na sua boca, não se achou engano. Portanto, esse terceiro passo foi que ele reconheceu a inocência de Cristo. Um quarto passo e uma quarta verdade que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que foi uma demonstração de fé no poder e vontade de Cristo para salvar. Ele se voltou para alguém que sofria agonizante e reconheceu como Senhor, no verso 42, ao declarar sua crença de que ele possuía um reino. E aí nós vemos um quinto passo aqui que demonstra arrependimento nas palavras desse homem. Foi uma oração. O ladrão arrependido disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele clamou a Jesus quando estava pendurado na cruz e suplicou-lhe, mesmo naquela hora que pensasse em sua alma. Em nossas orações, só lembramos de pedir. Só lembramos de pedir algo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nunca, ou dificilmente, lembramos que temos uma alma. Não é um fato interessante, irmãos? Que nesse momento de angústia, o ladrão arrependido poderia ter dito, porque essa foi a oração do outro, mas desse não. O outro disse: se tu és de fato o Cristo, desce desta cruz e salva também a nós. O outro não pediu nada de miraculoso. Ele não pediu um milagre. Ele não pediu para se livrar ali daquela cruz. Ele não pediu para se livrar daquele sofrimento angustiante. Ele apenas lembrou que tinha uma alma. E disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Que essa deva ser a nossa súplica, irmãos, diária. É lembrar que temos uma alma. Essa foi a petição dele.
Um sexto passo, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, foi a sua humildade. Ele implorou ser lembrado por Cristo. Ele implorou para ser lembrado por nosso Senhor. O ladrão arrependido não pediu qualquer ato grandioso. Se Cristo lembrasse tão somente dele, isto seria o bastante. Isso seria o bastante. Esses 6 passos, irmãos, devem sempre ser mencionados em conexão com o ladrão, com o arrependimento do ladrão arrependido. Seu tempo foi muito curto para apresentar evidências de conversão. Por meio de suas ações, por meio de suas obras. Muito curto. Talvez você que me escuta, eu e você, nós tenhamos um grande período de tempo, de anos, para manifestar evidências de nossa conversão e muitas vezes não o fazemos. O ladrão arrependido aqui apenas com palavras ele manifesta o seu verdadeiro arrependimento. Ele tem um coração humilde. Ele pede apenas para ser lembrado. E esses passos que eu citei aqui para você, deve sempre estar em conexão com a leitura desse texto. Esse pequeno espaço de tempo do ladrão arrependido foi muito bem utilizado e aproveitado por ele. Poucas pessoas, na hora da morte, têm deixado evidências tão boas quanto essas. Deixadas por esse ladrão arrependido. Tenhamos cuidado, irmãos, com arrependimento sem evidências. Todo arrependimento exige evidências claras e concretas de que, de fato, aquela pessoa se arrependeu de sua vida de pecado. Devemos ter muito cuidado. E como exemplo, Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, versos 8 e 9, diz o seguinte: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ora, irmãos, certamente você lembra quando Jesus teve conflitos com os escribas e fariseus de sua época. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: vocês são filhos de Abraão querendo me matar? Na pregação de João Batista, a mesma coisa. Vocês não sabem que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão? Porque filho de Abraão é todo aquele que anda nos passos de Abraão, manifestando as mesmas obras e evidenciando-as. Milhares de pessoas estão partindo deste mundo, abraçados com a mentira, com as suas Bíblias debaixo do braço, muitas vezes, que imaginam que serão salvas, porque o ladrão arrependido foi salvo na última hora da morte. E aí muitos entram no engano de Satanás, dizendo: não, preciso me arrepender agora não, preciso ir para a igreja agora não, preciso de nada disso não, porque no meu último momento eu me arrependo e aí eu sou salvo. Porque o ladrão arrependido foi desse jeito comigo. Eu só lhe digo uma coisa: lembre-se de se arrepender antes de morrer.
Você deve estar se perguntando, como eu vou me arrepender antes de morrer se eu não sei quando irei morrer? Mais uma boa razão para você fazer isso hoje, agora. Irmãos, é perigoso demais. É muito perigoso a gente empurrar as coisas com a barriga. No que tange o Evangelho, é uma mensagem urgente. É arrependa-se hoje, é converta-se hoje. É abandone os seus pecados e volte-se para Deus com um coração humilde. Milhares de pessoas estão partindo deste mundo abraçados com a mentira, abraçados com o engano, e imaginam que serão salvas. Quanto mais perto ela estiver da morte, tanto mais nítidas devem ser as evidências que ela deixará após a sua partida. Um outro ponto, irmãos, que eu quero observar no texto em que lemos é o admirável poder e disposição de Cristo para salvar pecadores. Cristo tinha uma disposição grandiosa para salvar pecadores, como até hoje tem. Em Hebreus, capítulo 7, verso 25, o autor nos diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Ora, só tem um caminho para se aproximar de Deus, é Cristo. O único caminho, a única verdade, e ele é a vida. Não existe um meio termo, não existe um outro caminho, não existe um atalho. O autor aos Hebreus está dizendo, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, dele quem? Jesus. Aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos esse sumo sacerdote nos céus. Se pesquisarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmãos, não encontramos uma prova mais notável do que o poder e da misericórdia de Cristo do que a salvação do ladrão arrependido. A ocasião em que o ladrão arrependido foi salvo era a hora da maior fraqueza de nosso Senhor. Ele estava agonizando, pendurado na cruz. Mesmo naquela circunstância, ele o ouviu e respondeu à súplica de um pecador e abriu-lhes a porta da vida. Com certeza isto foi uma demonstração de poder. Esse é o evangelho que salva, que é poder de Deus. O homem salvo por nosso Senhor era um pecador ímpio que estava às portas da morte. Não tendo em sua vida passada, irmãos, nada que lhe o recomendasse, e nem dignidade em sua presente condição, exceto uma oração humilde. Você não tem nada. Eu não tenho nada que me recomende diante do nosso Pai, diante de Deus. Nós não temos absolutamente nada que nos recomende diante de Deus, a não ser os méritos de Cristo. Por isso devemos confiar inteiramente em Cristo. E nele descansar, nele repousar a nossa alma. Porque é à sombra da cruz que nós estamos, de mãos vazias, recebendo graça, perdão, misericórdia e todas as bênçãos decorrentes da obra que nosso Senhor realizou. Em Tiago, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em 1 Pedro,
capítulo 5, verso 5. Diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É dessa maneira que o nosso coração deve aproximar-se de nosso Senhor, com um coração quebrantado, com um coração humilde. Como disse com relação a esse texto, irmãos, eu faço um paralelo. Como disse a mãe de John Wesley, Susana Wesley, este é um tição tirado do fogo. Com certeza isto foi uma demonstração de misericórdia. Esse ladrão arrependido era um tição tirado e resgatado do fogo da condenação eterna. Porque não havia nada nele que o recomendasse diante de Deus. Somente reconhecer Cristo. Queremos provas de que a salvação não resulta de obras, e sim da graça divina? O ladrão arrependido, irmãos, é uma prova. É uma prova. Ele teve as suas mãos e pés cravados na cruz. Não podia literalmente fazer nada por sua alma. Apesar disso, foi salvo pela infinita graça de Cristo. Ninguém recebeu uma tão completa segurança do perdão dos seus pecados quanto aquele homem. Ele recebeu graça, ele recebeu perdão, recebeu misericórdia. Seus pés estavam pregados, as suas mãos também. Queremos provas de que os sacramentos e as ordenanças não são absolutamente necessárias à salvação e de que alguém pode ser salvo sem eles. Quando essa pessoa não pode recebê-los, o ladrão arrependido é uma prova disso. Ele jamais foi batizado, não pertenceu a uma igreja, nem recebeu a ceia do Senhor, mas arrependeu-se e creu, e por isso foi salvo. Também pudera, né, irmãos? Ele não teve tempo para isso. É admirável o fato de que nós temos tempo suficiente para batizar, para ser batizado, para fazer parte da igreja, para tomar a ceia do Senhor, e não o fazemos. Muitos que estão no nosso meio negligenciam tais ordenanças. E precisamos, irmãos, usar esse texto não para justificar os nossos equívocos e os nossos pecados. Porque o ladrão arrependido aqui, ele não teve tempo para fazer. E se ele tivesse tido, ele tinha feito. Ele tinha se batizado, ele tinha participado da comunhão, da ceia. Mas eu e você, nós temos o tempo suficiente, não tem coisa mais agradável e deleitosa do que participar da ceia do Senhor, do que participar da reunião dos santos, da comunidade cristã. O ladrão arrependido não teve esse tempo, nós temos, por isso faça. Essas verdades devem ser guardadas no profundo de nosso coração. Cristo nunca muda, o caminho da salvação é sempre o mesmo. Aquele que salvou o ladrão arrependido, ele continua vivo hoje. A esperança para o pior dos pecadores, se ele tão somente arrepender e crer nesse evangelho. Ora, o evangelho é mais do que 4 registros históricos da Bíblia. O evangelho, ele é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso há esperança, porque ele vive eternamente pelos séculos dos séculos. E ele há de vir, ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos.
Uma outra verdade que nós observamos no texto em que lemos: quão próximo da glória e do descanso eterno está o crente moribundo. Veja o verso 43. Nosso Senhor disse ao malfeitor em resposta à sua humilde e tão pequena oração. Ele só disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. São palavras consoladoras, irmãos. Já pensou o quão foi consolador para aquele cara ali naquela cruz? Em ouvir essas palavras do próprio Salvador da humanidade. Eu te declaro que hoje mesmo você estará sendo recebido nas mansões celestiais. E lá você vai estar repousando. E lá você vai estar desfrutando na antessala da eternidade. Porque desfrutar plenamente só na ressurreição para a vida. A palavra hoje, irmãos, ela contém muita teologia. Ela nos mostra que no exato momento da morte do crente, sua alma está em um lugar de segurança e felicidade. Ainda não chegou à sua morada final, mas a sua alma está guardada, está escondida com Cristo. Porém, não haverá uma demora misteriosa, um tempo de suspense, um purgatório entre sua morte e seu estado de recompensa. No dia em que o crente dá seu último suspiro, ele vai para o paraíso. No momento em que o crente parte deste mundo, ele estará com Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo nos diz uma verdade grandiosa. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Lembremos sempre esses fatos, irmãos. Quando falecem nossos irmãos em Cristo, não devemos nos entristecer por causa deles, tal como fazem aqueles que não têm esperança. Enquanto nos entristecemos, eles estão se regozijando. Quando derramamos nossas lágrimas e lamentação em seus funerais, eles estão seguros e felizes com o nosso Senhor e Salvador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14 nos diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que neles dormiram. Irmãos, ao partirmos deste mundo, estamos guardados com Cristo. Nós não vamos ficar em um sono de alma. Nós iremos estar com Cristo de forma consciente. Não estaremos desfrutando plenamente, mas quando ressurgirmos, quando formos ressuscitados,
aí sim iremos desfrutar plenamente o reino eterno de nosso Senhor. E essa é a nossa segurança, é a nossa esperança. Acima de tudo, irmãos, se somos verdadeiros crentes, devemos recordar esses fatos ao olharmos adiante e contemplarmos nossa própria morte. Morrer é algo solene, todavia, se morremos no Senhor, não precisamos ter dúvida de que nossa morte será lucro, como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa esperança descansamos, nessa segurança repousamos, irmãos. Concluo com um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8, onde ele nos diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Descansemos, irmãos, nessa segurança. Paulo tinha essa segurança. Paulo tinha essa certeza. E o ladrão arrependido morreu seguro de que ele estaria no paraíso. Naquele exato momento, ele estaria desfrutando de uma bem-aventurança. Portanto, descansemos nessa verdade. Descansemos nessas grandiosas verdades que o Evangelho nos revela. Oremos ao nosso Deus e Pai. Paizinho, é em nome de Jesus que nós temos acesso à Tua presença, porque somos filhos, fomos reconciliados, fomos amados. Aplica, Senhor, essas verdades em nosso coração para que nunca esqueçamos delas, que possamos estar mais ancorados nessas verdades. Nossa alma descansa em Ti, repousa em Ti. O mundo, Senhor, está em tribulação por conta de um vírus. O mundo tem sido assolado, mas a Tua igreja está segura em Ti, está guardada por Ti. E sabemos que todo aquele, Senhor, que morreram em Ti, estão desfrutando dessa bem-aventurança. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração regozija-se e alegra-se nessa esperança de que nós estaremos contigo eternamente. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. De cruz se erigiu, dela um dia fugir, como emblema de vergonha. Meus queridos irmãos, uma palavra maravilhosa, oriunda do céu, porque emana da sua palavra. Esta palavra que é inspirada por Deus e revela-nos o caráter e a vontade de Deus para o seu povo. Eu quero chamar
a sua atenção, meu irmão, minha irmã, membro da nossa comunidade. Nós não queremos de forma alguma negligenciarmos o fato de que nós vivemos em um momento crítico, não só no aspecto sanitário, como também no aspecto econômico, financeiro. Contudo, nós temos demandas financeiras da nossa comunidade que precisam ser cumpridas, precisam ser pagas, e nós precisamos de sua generosidade. Nós necessitamos de sua solidariedade para com esta comunidade. Portanto, eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que separe, mesmo que o pouco que você imagina ser pouco, é importante para que nós tenhamos os recursos necessários para mantermos este trabalho. Às terças-feiras, a partir das 3:30 da tarde até as 4:30, nós estamos no templo, nos reunindo com 5, no máximo 7 pessoas, para buscarmos a Deus em oração. É uma oportunidade de você vir, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo para a manutenção da casa do Senhor. Nós também nos reunimos aqui na quinta-feira para a transmissão do culto da doutrina, né? De forma online, tanto nos domingos, tanto nas quintas a partir das 19 horas, como nos domingos a partir das 18 horas. Nós já estamos no templo e você tem a oportunidade então de vir trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo para a manutenção da casa do Senhor. Fazendo, portanto, apenas um último lembrete a você, meu irmão, minha irmã. As nossas transmissões, elas ocorrem nos seguintes horários. Na quinta-feira, na doutrina, culto de doutrina, às 20 horas, nós iniciamos a transmissão da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus. A partir das 19 horas, no domingo, nós passamos a transmitir a ministração da palavra de Deus aos domingos. Às terças-feiras, nós vamos iniciar um trabalho também no Instagram da nossa igreja, MAPB Cidade Oeste, que se você ainda não segue, procure lá no Instagram, siga a nossa página, né? Não sei nem se chama-se assim. Procure lá a MAPB Cidade Oeste no Instagram e siga-nos, né? Como também no YouTube, certo? Assine lá, se inscreva lá no nosso canal, e também tem a página da MAPB Cidade Oeste no Facebook. Por essas mídias, nós estaremos usando-as para a glória de Deus e para a edificação da comunidade dos redimidos em Cristo Jesus. Que Deus muito te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito repouse sobre toda a igreja, agora e sempre. Amém.